Escola Sabatina. Caminho para a fé. A Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Os pombos correios, por muito tempo, têm sido conhecidos por sua habilidade de voarem centenas de quilómetros por dia e chegar ao seu destino com precisão incrível. No mesmo instante, os melhores pombos correio às vezes ficam desorientados, nunca mais retornando ao ponto de partida. O pior incidente ocorreu na Inglaterra, quando cerca de 20 mil aves, avaliadas em mais de 600 mil dólares, nunca mais voltaram aos seus pombais. Até hoje a razão permanece desconhecida. De uma forma ou de outra, sabemos por experiência que estar desorientado ou perdido não é agradável. Isso nos enche de medo e ansiedade e também pode nos levar a momentos de pânico. Mesmo é verdade no reino espiritual. Mesmo depois de aceitarmos a Cristo, podemos ficar perdidos ou desorientados, a ponto de nunca mais voltarmos para o Senhor. No entanto, a boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos. Ele traçou o plano, o caminho para a fé, conforme revelado no Evangelho, e esse caminho inclui a lei. Muitas pessoas tentam separar a lei do Evangelho. Alguns até mesmo as veem como contraditório. Essa visão não apenas está errada, mas pode ter consequências drásticas. Sem lei não teríamos Evangelho. Realmente é difícil compreender o Evangelho sem lei. A lei e a promessa. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Sentindo que os seus comentários poderiam levar seus oponentes a concluir que ele tinha uma visão depreciativa da lei, ou que os seus comentários sobre a superioridade das promessas de Deus eram apenas uma forma disfarçada de desprezar Moisés e a lei, o Torão Paulo fez a mesma pergunta que eles estavam fazendo. Vocês estão dizendo que a lei contradiz as promessas de Deus? Paulo respondeu a essa pergunta com um enfático não. Semelhante conclusão é impossível, porque Deus não se opõe a si mesmo. Deus deu tanto a promessa quanto a lei. A lei não está em contradição com a promessa. Os dois apenas têm diferentes papéis e funções no plano maior de Deus para a salvação. Que conceitos errados os adversários de Paulo tinham sobre o papel da lei? Essas pessoas acreditavam que a lei era capaz de lhes dar vida espiritual. Suas ideias provavelmente tenham surgido de uma interpretação errada de passagens do Antigo Testamento, com Levítico capítulo 18, versículo 5 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 24, em que a lei prescreve como devem viver os que permanecem na aliança de Deus. A lei regulava a vida dos que participavam da aliança, mas eles concluíram que a lei era a fonte do relacionamento da pessoa com Deus. A Bíblia é clara, porém, ao declarar que a capacidade de dar vida é uma faculdade exercida unicamente por Deus, o seu Espírito. A lei não pode dar vida espiritual a ninguém. Contudo, isso não significa que a lei seja contrária à promessa de Deus. Buscando provas da incapacidade da lei para dar vida, Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo 22, a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 19, Paulo se estendeu por uma série de versos extraídos do Antigo Testamento para mostrar o quanto somos maus. As passagens não estão conectadas por acaso. Ele começa com a essência do problema, do pecado, a atitude egoísta que assola o coração humano, e em seguida avança para versos que descrevem a difusão do pecado e finalmente a sua
Universalidade. Qual é o seu raciocínio? Devido à extensão do pecado e às limitações da lei, a promessa da vida eterna pode ocorrer apenas pela fidelidade de Cristo em nosso favor. Embora a lei não nos possa salvar, que grandes benefícios percebemos pela nossa fidelidade a ela. Ou seja, que benefício prático você tem experimentando por meio da obediência à lei de Deus. Prisioneiros da lei. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 23, Paulo escreveu: Antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. Ao usar o termo nós, Paulo se referia aos cristãos judeus das igrejas da Galácia. Eles estavam familiarizados com a lei, e desde Gálatas, capítulo 2, versículo 15, Paulo havia falado especialmente para eles. Isso pode ser visto no contraste entre o termo nós, em Gálatas capítulo 3, versículo 23, e vocês, em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz: Antes que viesse a fé, visto que Paulo estava contrastando a posição da lei antes e depois de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. A fé provavelmente seja uma referência ao próprio Jesus e não à fé cristã em geral. Paulo disse que os judeus estavam guardados debaixo da lei, antes da vinda de Cristo. O que ele quis dizer com debaixo da lei? Paulo usou a frase debaixo da lei 12 vezes em suas cartas. Dependendo do contexto, ela pode ter conotações diferentes. Debaixo da lei, como forma alternativa de salvação. Os adversários na Galácia estavam tentando obter, por meio da obediência, a justiça doadora de vida. No entanto, com Paulo já havia deixado claro isso é impossível. Mais tarde, Paulo até mesmo indicaria que, desejando ficar debaixo da lei, os Gálatas estavam realmente rejeitando a Cristo. Debaixo da lei, no sentido de estar sob a sua condenação pelo facto de que a lei não pode expiar o pecado. A violação de suas demandas, em última análise, resulta em condenação. Esta é a condição em que todos os seres humanos se encontram. A lei funciona como um carcereiro, pretendendo todos os que transgrediram e deixaram sobre si mesmos a sentença de morte. Como veremos na lição de amanhã, o uso da palavra tutela ou custódia indica que foi nesse sentido que Paulo usou a expressão debaixo da lei, nessa passagem. A palavra grega relacionada é nomos, normalmente traduzida como debaixo da lei, significa literalmente dentro da lei e se refere a viver dentro das exigências da lei pela união a Cristo, pelas obras da lei, ou seja, tentando guardar a lei à parte de Cristo é impossível ser justificado, porque somente aqueles que se tornam justos mediante a fé viverão. Esta verdade não anula a lei. Ela apenas mostra que a lei não nos pode dar a vida eterna. Seria tarde demais para isso. A salvação já havia ocorrido na cruz. A lei como nosso vigente. A lei, Paulo apresentou duas conclusões básicas sobre a lei. A lei não anula nem revoga a promessa de Deus feita a Abraão. A lei não se opõe à promessa. Que papel a lei realmente desempenha? Então Paulo escreve que ela foi acrescentada por causa das transgressões e ele se aprofunda nestas ideias usando três diferentes palavras ou frases em relação à lei, sob tutela. A maioria das traduções modernas interpreta os comentários de Paulo sobre a lei em Gálatas 3:19 em termos totalmente negativos. Mas o original grego não é tão literal. A palavra grega
traduzida como sob tutela, significa literalmente guardar, embora possa ser usada no sentido negativo, como manter em sujeição ou vigiar. No Novo Testamento, em geral, ela tem o sentido mais positivo de guardar ou proteger. O mesmo é verdade em relação à palavra traduzida como encerrados. Ela pode ser traduzida como fechar totalmente, encerrar, pegar ou colocar. Com esses exemplos mostram, dependendo do contexto dessa palavra, pode ser conotações positivas ou negativas. Que benefício a lei moral e cerimonial ofereceu aos filhos de Israel? Podemos ver em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 ao 24. Embora Paulo pudesse falar sobre a lei em termos negativos, ele tinha muitas coisas positivas a dizer sobre ela. A lei não foi uma espécie de maldição que Deus colocou sobre Israel, ao contrário, foi concebida por ser uma bênção. Embora em última análise o sistema sacrificial judaico não pudesse remover o pecado, apontava o Messias prometido que poderia fazer isso. Suas leis, guiando o comportamento humano, protegiam Israel de muitos dos vícios que assolavam outras civilizações antigas. À luz dos comentários positivos de Paulo sobre a lei, em outra passagem seria um equívoco entender seus comentários aqui de maneira completamente negativa. Pense em algo bom que é mal utilizado. Por exemplo, um medicamento criado para tratar uma doença podia ser usado por algumas pessoas como estimulante. Que exemplos desse princípio você já viu em sua vida? O facto de que as coisas boas podem ser mal utilizadas pode nos ajudar a entender o que Paulo enfrentou nessa ocasião. A lei como nosso tutor. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 23, Paulo descreve a lei como uma força de vigência e proteção, com que ele a compara. E o que isso significa? A palavra traduzida como aio, tutor, vem do termo grego paidagogos. Algumas versões a traduzem como aio, tutor ou pedagogo. Mas nenhuma palavra sozinha abrange totalmente seu significado. Na sociedade romana, o pedagogo era um escravo, colocado numa posição de autoridade sobre os filhos de seu senhor, a partir dos seus 6 ou 7 anos, até que atingisse a maturidade, além de suprir as necessidades físicas de seu aluno, tais como preparar sua banheira, prover alimento e roupas, protegê-los de todo o perigo. O pedagogo também era o responsável por garantir que os filhos de seu senhor fossem para a escola e fizessem sua lição de casa. Além disso, era esperado não apenas que ele ensinasse e praticasse as virtudes morais, mas também que assegurasse que os meninos aprendessem e praticassem essas virtudes. Embora alguns pedagogos certamente devem ter sido bondosos e amados por seus discípulos, normalmente eles são descritos na literatura antiga como disciplinadores rigorosos. Eles garantiam a obediência, não somente através de ameaças e repreensões severas, mas também por meios de chicotadas e chibatadas. Ao descrever a lei como pedagogo, Paulo tornou mais clara a sua compreensão acerca do papel dela. A lei foi adicionada para apontar o pecado e prover instruções. A própria natureza dessa tarefa significa que a lei também tem um aspecto negativo. Isso ocorre porque ela nos reprova e condena como pecadores. No entanto, mesmo esse aspecto negativo é usado por Deus para nosso benefício, porque a condenação que ele traz é que nos impele a Cristo. Assim, a lei e o Evangelho não são contraditórios. Deus os designou para trabalhar juntos em favor da nossa salvação.
qual foi a última vez que você comparou suas ações, palavras e pensamentos com a lei? Faça isso agora, comparando-os não apenas à letra da lei, mas também ao espírito da lei. Você, se sei bem, a sua resposta diz sobre os conceitos de Paulo nesta epístola. A lei e os cristãos. Muito é interpretado o comentário de Paulo em Gálatas 3, versículo 25, como uma mudança, uma completa rejeição da lei. No entanto, isso faz pouco sentido à luz dos comentários positivos de Paulo sobre a lei em outros lugares da Bíblia. O que ele quer nos dizer? Em primeiro lugar, não mais estamos sob a condenação da lei, como cristãos, e estamos em Cristo, e desfrutamos o privilégio de estar debaixo da graça. Isso nos dá a liberdade de servir a Cristo, sem reservas, sem medo, de ser condenados por erros que possamos cometer. No Evangelho, a verdadeira liberdade e dependência é algo radicalmente diferente de ser dispensado da obediência à lei. Como algumas pessoas alegam ao falar sobre a liberdade em Cristo, mas a desobediência à lei, ao contrário, é pecado. E o pecado pode ser qualquer coisa, excepto liberdade. Jó, capítulo 8, versículo 35. Como resultado de termos sido perdoados por meio de Cristo, nosso relacionamento com a lei passa a ser diferente. Agora somos chamados a viver uma vida agradável a Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Paulo se refere a isso como andar no Espírito. Isso não significa que a lei moral não mais seja aplicável. A questão nunca foi essa. Como poderia ser assim, quando vimos tão claramente que a lei que define é a lei que define o pecado? Em vez disso, que a lei é uma cópia do caráter de Deus, pela obediência à lei, simplesmente refletimos seu caráter. Mais do que isso. Entretanto, não seguimos apenas um conjunto de regras, mas o exemplo de Jesus, que faz por nós o que a lei nunca poderia fazer. Ele escreve a lei em nosso coração. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Como resultado de termos sido perdoados por meio de Cristo, nosso relacionamento com a lei passa a ser diferente. Agora somos chamados a viver uma vida agradável a Ele. Paulo se refere a isso como andar no Espírito. Isso não significa que a lei moral não mais seja aplicável. A questão nunca foi essa. Como poderia ser assim quando vimos tão claramente que é a lei que define o pecado? Em vez disso, visto que a lei é uma cópia do caráter de Deus, pela obediência à lei, simplesmente refletimos seu caráter. Mais do que isso. Entretanto, não seguimos apenas um conjunto de regras, mas o exemplo de Jesus, que faz por nós o que a lei nunca poderia fazer. Ele escreve a lei em nosso coração. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. E torna possível que o preceito da lei se cumpra em nós, ou seja, através de nosso relacionamento com Jesus. Temos o poder para obedecer à lei como nunca antes. Pode ler em Romanos capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 4. E devemos andar segundo o Espírito porque não conseguimos andar na lei. Tentar obedecer à lei é andar segundo a carne. Jesus já obedeceu à lei por nós. Não mais precisamos da lei. São perguntas, questões que podem colocar a si próprio.
pelo poder do Espírito, podemos obedecer à lei e evitar as paixões da carne. Você tem sido vitorioso na obediência à lei. As mudanças alcançadas o levaram a esquecer que a salvação deve sempre ter base no que Cristo fez por nós e em nada mais. Perguntaram-me acerca da lei em Gálatas. Que lei é o ai que nos leva a Cristo? Respondo, tanto o código cerimonial como o moral dos 10 mandamentos. Cristo foi a base de todo o sistema judaico. A morte de Cristo, de Abel, foi consequência de Caim, se haver recusado a aceitar o plano de Deus na escola da obediência. Isto é, ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, simbolizado pelas ofertas sacrificais que apontavam para Cristo. Caim se recusou a derramar o sangue que tipificava o sangue de Cristo, que seria derramado pelo mundo. Toda essa cerimónia foi preparada por Deus e Cristo se tornou o fundamento de todo o sistema. Esse é o princípio da obra da lei, como tutor a levar pecaminosos instrumentos humanos à consideração de Cristo, o fundamento de toda a organização judaica. Todos os que prestavam serviço em relação ao santuário eram constantemente educados acerca da intervenção de Cristo em favor da humanidade. Esse serviço se destinava a criar em todo o coração humano o amor à lei de Deus, que é a lei do seu reino. A lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado de misericórdia. Suas proibições são a segura garantia da felicidade na obediência recebida em Cristo. Ele opera em nós a purificação do caráter que nos trará alegria através dos séculos da eternidade para os obedientes. Ele é um muro de proteção. Mensagens escolhidas, página 235. Perguntas para reflexão. Muitas vezes lutamos com a questão de como podemos vencer o pecado em nossa vida. Que promessas temos na Bíblia acerca da vitória sobre o pecado? Como podemos nos posicionar melhor para ajudar a tornar reais essas promessas? Porque devemos ser tão cuidadosos e ter certeza de que colocamos nossa esperança da salvação não nas vitórias obtidas, mas na vitória de Cristo por nós. Muitas vezes ouvimos cristãos afirmando que a lei foi abolida. Logicamente, esses mesmos cristãos falam acerca do pecado, o que significa, é claro, que eles realmente não querem dizer que a lei foi abolida. O que na verdade eles realmente querem dizer com essa afirmação. No contexto de qual dos 10 mandamentos geralmente se usa essa alegação. A lei foi dada para apontar aos pecadores sua necessidade de Cristo, como um tutor. Ele provê instruções acerca de Deus e proteção contra o mal. Mas, como um disciplinador, ele aponta nossa pecaminosidade e traz condenação. E Cristo nos liberta da condenação da lei e escreve sua lei em nosso coração. Em relação à pergunta de reflexão, uma das coisas que eles tentam dizer que foi anulado foi o sábado. Uma das coisas que eu hoje vi através da internet também, eles apresentam que Deus fez o mundo a partir de segunda-feira. Pensei que lá diz que Deus criou os céus e a terra, foi o primeiro dia. Lá não diz que é segunda-feira nem terça. Diz que foi o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e ao sétimo dia descansou. Não ao domingo Deus descansou. Deus fez o mundo em 6 dias, literais.
Não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu sábado fez o resto e ao domingo descansou. Deus fez o mundo em 6 dias e ao sétimo dia, que é o sábado, é que descansou. Deus descansou no dia de sábado. Não. É porventura a lei contrária às promessas de Deus, sentindo que seus comentários